Hoje vamos mergulhar nos estudos recentes sobre o nosso mercado de ações, o brasileiro. Isso aí. O Ibovespa está ali, né, flertando com as máximas históricas, só que ao mesmo tempo a gente vê gigantes como Petrobras e Vale caindo bastante. Exatamente, uma dinâmica bem curiosa, né? Fica a pergunta: a bolsa está cara, esticada, ou será que ainda tem oportunidade escondida por aí? Nossa ideia é tentar entender esses números. Isso. Vamos olhar os indicadores, principalmente o preço-lucro, comparar com o passado e tentar achar onde estão os pontos mais relevantes, setor por setor. Ótimo. Então, começando pelo geral, como é que está esse famoso preço-lucro, o PL, do Ibovespa hoje? Olha, nossos levantamentos mostram que, mesmo com essa alta do índice, né, o PL atual está ali numa faixa entre 8,3 e 9,5 vezes o lucro que se espera. E comparado com o histórico? Então, isso é mais ou menos uns 20% abaixo das médias históricas de 20 anos. Essas médias ficam entre 10,5 e 12 vezes. Ah, entendi. E essa diferença de 10,5 para 12 depende. Depende se a gente inclui ou exclui Petrobras e Vale na conta. Elas pesam muito, né? Claro. Então quer dizer que, apesar dessa sensação do índice estar lá no alto, o mercado na média parece até barato em termos históricos. É o que os números sugerem, sim. Um certo desconto em relação ao passado. E isso vale também para outros segmentos, tipo empresas menores, as small caps, ou as mais focadas aqui no Brasil? Vale sim. A tendência aparece também nesses outros recortes. As empresas mais voltadas para o mercado doméstico, por exemplo, estão com um PL de 9,6, abaixo da média histórica de 13,0. Interessante. E olha só as small caps. Mesmo subindo mais de 20% neste ano, que foi uma alta forte. Foi mesmo. O PL projetado delas está em 9,5. A média histórica é 14,9. Nossa, bem abaixo então. Muito abaixo. É um dos níveis mais baixos que a gente viu nos últimos 20 anos para esse segmento. Falando em setores, os dados que vocês levantaram, eles apontam algum setor específico como mais atraente em termos de preço? Sim, o setor financeiro parece se destacar nesse aspecto. É, os bancos? Os bancos, sim. O PL esperado para eles é de 6,3 vezes. A média deles nos últimos 10 anos foi 8,3. Uau, uma diferença boa. E temos exemplos tipo Itaú, Bradesco. Exato. Itaú, Bradesco e até bancos menores, como Banco ABC, Banco Mercantil, vários deles estão negociando abaixo dessas médias históricas. E muitos continuam mostrando lucro crescente, o que é importante. E fora os bancões? Tem as seguradoras, outras financeiras, como elas estão? A história é bem parecida. O PL agregado desse grupo está em 9,7, quando a média histórica era 12,8. Também descontado. Sim. BB Seguridade, por exemplo, com PL de 8,4. A média dela era 13. Bem abaixo. O Odontoprev, então, PL de 10. Historicamente negociava a 25, 30 vezes lucro. Nossa. Caixa Seguridade está mais perto da média dela, com PL 11. E tem a BR Partners também, com PL abaixo de 8,5. E muitas dessas pagam bons dividendos, né? Sim, várias têm distribuído bem, algo entre 8% e 13%. Mas, claro, tem que ter um cuidado, né? Por exemplo, na BR Partners, parece que uma parte desse valor pode ser algo não recorrente, extraordinário. Precisa analisar caso a caso. Entendi. Agora, vamos para aquela parte que eu achei realmente intrigante. O Ibovespa lá perto do topo histórico e Petrobras e Vale, que juntas são mais de 20% do índice. Quase 21%. É muito peso. Exato. E elas desabaram. Petrobras saiu lá de cima de R$ 40 para menos de 30. E a Vale, de 115 para casa dos 50 e poucos reais. Como isso é possível? Uma coisa não deveria puxar a outra. Pois é, essa é a grande questão. É uma situação muito, muito rara. Historicamente, a correlação do Ibovespa com essas duas é altíssima. Eu imagino. O que a gente está vendo é uma divergência muito forte. E aí, basicamente, tem dois caminhos, né? Ou essa queda delas continua e acaba, eventualmente, puxando o índice para baixo para alinhar as coisas, o cenário mais pessimista, Ou se os preços das commodities ajudarem, se essas ações se recuperarem e outros setores cíclicos também engatarem, aí sim o Ibovespa poderia disparar.
Poderia ir bem acima dos níveis atuais, quem sabe superar os 150 mil pontos. Entendi, são dois cenários bem distintos. E falando nas commodities, como é que os preços atuais estão impactando? O petróleo, o minério, Olha, o petróleo ali entre 60 e 65 dólares o barril ainda permite resultados bem sólidos para a Petrobras, sabe? certo? E o minério de ferro, na casa dos 95 dólares a tonelada, também é um preço bom para a Vale, considerando que o custo dela é por volta de 55 dólares. O problema está em outras áreas. Como quais? Açúcar, por exemplo, está na mínima de 4 anos. Isso pressiona empresas como São Martinho, Raízen. E a celulose também teve uma queda recente, afetando Suzano, Klabin. Entendi. É um cenário misto nas commodities. Outra coisa que chamou atenção nos estudos foi a falta de IPOs, né? Nenhuma abertura de capital desde 2021. O que isso pode indicar? Historicamente, pode ser um sinal de que o mercado não está tão eufórico, talvez até barato. Sinaliza um apetite menor por risco. E o fato de que a maioria dos IPOs lá de 2021 não foi bem. Exato, isso reforça a cautela do investidor com essas operações agora. É um lembrete, né? Faz sentido. E para completar o quadro, tem a questão das posições vendidas, o short selling. Isso é bem relevante. Existem posições vendidas enormes em papéis importantes. Banco do Brasil, por exemplo, tem uns 8 bilhões de reais em posições vendidas. Itaú, quase 10 bilhões. Nossa, é muito dinheiro apostando na queda. É muito. E o que acontece? Se por algum motivo entrar um fluxo comprador forte nesses papéis, Ah, o famoso short squeeze. exatamente, quem está vendido é forçado a comprar para zerar a posição, o que empurra o preço para cima ainda mais rápido. Pode gerar uma volatilidade bem grande. Interessante. Bom, então, tentando amarrar tudo, a gente tem um Ibovespa perto das máximas, mas quando olhamos as avaliações, o PL médio e especialmente o setor financeiro, parece que ainda existe um desconto em relação ao histórico. Correto. E, ao mesmo tempo, essa situação super incomum com o Petrobras e Vale, que cria uma incerteza grande sobre para onde o índice vai a seguir. É isso. Perfeito resumo. O cenário tem essas nuances. Avaliações que parecem atrativas em alguns pontos, mas essa divergência com as líderes que deixa uma pulga atrás da orelha. Bom, para quem se interessa em aprofundar, especialmente na estratégia de dividendos, que a gente mencionou de passagem, tem o livro do senhor Luiz Barsi, né, O Rei dos Dividendos, Uma referência fundamental para quem gosta dessa abordagem. e para quem busca uma visão mais ampla sobre investir em ações com foco no longo prazo, tem outros dois livros excelentes. O Investidor de Bom Senso, do John Bogle, Essencial. e também o Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, do Décio Bazin, que foca muito na análise fundamentalista, preço-teto, essas coisas. São leituras que valem muito a pena. Todos os links vão estar na descrição. Ótimas recomendações. E só para reforçar, né, é muito importante lembrar, tudo que a gente conversou aqui é baseado em estudos, em dados públicos, não é, de forma alguma, uma recomendação de compra ou venda. Exatamente. Bolsa de valores é renda variável. Tem risco envolvido. Cada pessoa é responsável por suas próprias decisões de investimento. Perfeito. Fica então a reflexão. Essa desconexão que a gente viu entre o índice e suas principais ações é um sinal de oportunidade ou é um risco que o mercado ainda não colocou totalmente no preço? A pergunta é de R$ 1 milhão, né? Fica aí pra gente pensar. Um abraço e até a próxima. Até a próxima, um abraço.